Verônica Silva já tá aqui no Skype. Vê, você tá aí, Vê? Tô aqui sim. Você viu que eu pedi pra você uma música? Você gostou da homenagem? Sim, eu já fiquei aqui dançando enquanto tava tocando. É, que delícia. O que a gente vai aprender a pintar hoje com você? Hoje eu vou ensinar uma linda pintura decorativa. O que é decorativa? É mais assim, a mão livre, né? A gente vai usar cotonete, vai usar cartão antigo, então vai ser bem legal. Então, joia, segura aí que a turma já vai se preparar. Cotonete, papel, vamos lá. Quem quiser lápis, porque ela vai ensinar e você vai anotar. E eu volto já já com a nossa querida, pra gente aprender a dar aquelas boas pinceladas. Agora vamos voltar aqui com a Verônica. Ela vai, então, ensinar a gente a pintar usando cotonete. Pode começar a ver, boa aula. Obrigada. Bom, vou explicar pra vocês. Eu vou fazer numa tela, tá? Uma tela normal mesmo, essas telas que a gente compra pra fazer quadro. Só que a nossa peça modelo eu fiz numa caixa. Numa caixa de MDF, eu aproveitei a parte de baixo no tapê com tecido, tá vendo? Então ela tá toda revestida com tecido. E na parte de cima eu fiz a pintura decorativa figurativa. Então o que é uma pintura figurativa? A gente entende o que é, mas ela não se assemelha ao real. E é bem simples, tudo à mão livre, eu vou explicar como eu fiz. Bom, vamos lá. O que eu fiz aqui? Deixa eu só ajeitar aqui pra gente ter de modelo, né? Aqui eu preenchi toda a tela com acrílica preta, usando um pincel um pouquinho mais largo, tá? Então, usando um pincel mais larguinho, ó, eu apliquei a tinta acrílica preta e esperei secar. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pedir para aproximar um pouquinho a imagem, então eu vou mexer um pouquinho a câmera, só pra gente ficar bem de pertinho e ver todos os detalhes, tá bom? Tá joia. Aí, então vamos lá, ó. O que eu fiz aqui? Usei algumas cores de tinta, todas as tintas são acrílicas, tá? É fácil da gente achar. Se você quiser usar, por exemplo, tinta guache, você também pode. A tinta que eu usei aqui é a mesma que eu usei na caixa de MDF. Entretanto, a caixa de MDF a gente prepara com uma base para artesanato, diferente. A tela, eu só passei a tinta acrílica preta nela. Não preciso passar nenhuma base por baixo. Só lembrando que, se eu for usar tinta de tecido, tinta acrílica ou tinta guache, eu tenho na tela, tanto na tela quanto no MDF, eu tenho que envernizar depois da pintura seca. Bom, vamos lá. Vou pegar um pincel assim, ó, grossinho, mais de cerdas molinhas. Vou até fazer de ponta cabeça para vocês verem como é fácil, ó. E vou fazer um risquinho aqui no meio, que vai ser a base da nossa árvore, tá? Depois, eu vou pegar, ó, e vou deixar um pouquinho mais grosso. Não preciso me preocupar muito com o formato, não precisa fazer um formato muito retinho, ó. E vou fazer o nosso tronco. Também não preciso chegar até lá embaixo, tá? Depois disso, eu vou colocar e vou fazer, ó, uns galinhos. Com esse mesmo pincel, ó. Totalmente livre, não preciso me preocupar se o galinho é muito simples ou muito sofisticado. É bem assim, ó, livre mesmo. Deixa a mão correr livremente. Que pincel que você tá usando? Vira pra gente ver. Ai. Eu tô usando um pincel, ó, ele é uma referência 421 número 6, tá? É só você usar um pincel que tenha pontinha molinha. Tá. Tá bom? Porque como a gente tá trabalhando com uma superfície não porosa, o ideal é um pincel mais molinho. E aí, ó, eu vou trabalhando aqui sem muita preocupação. A única observação que eu tenho é, quando eu for finalizar meu galho, ó, eu vou parar levantando o pincel no final. Então, eu vou levantar o pincel e tirar o pincel da minha superfície, tá? Essa é a única observação que eu tenho. Depois, a gente pode pegar uma cor mais clara, que eu vou usar aqui o concreto, tinta na metade do pincel, ó, e eu posso fazer umas partes mais clarinhas do veio da nossa árvore. Só para dar uma diferença e deixar mais clarinho, tá? Vou lavar meu pincel e deixar ele aqui de ladinho e agora entra aqueles truques bem interessantes, ó. Peguei aqui mais ou menos uns 10 cotonetes, você pode pegar quantos vocês acharem melhor. Ou seja, se eu quero uma folhagem muito cheia, pego mais. Menos cheia, pego menos. E aí eu só grudei aqui, ó, com uma fita adesiva. Juntei de qualquer jeito mesmo, porque é pra ficar assim, ó, em volumes diferentes. Tá. E grudei com fita adesiva. Esse aqui eu usei para fazer o que a gente viu de modelo. Então agora é só usar o outro lado, certo? Tá. Coloquei a tinta aqui no meu godezinho, né? Na verdade, um pratinho. Eu tô usando aqui a tinta mostarda, ó. Vou molhar o cotonete e isso aqui é importante.
eu não posso colocar do jeito que ele tá aqui, porque ele tá totalmente cheio de tinta. Eu preciso tirar esse excesso, ó. Porque senão eu vou manchar mais do que eu gostaria, tá? E depois, com ele desse jeito, ó, eu vou fazendo as batidinhas e fazendo como eu quero. Então, aqui algumas, ó. Aqui outras, tá vendo? Gente, esse que mesmo máximo. jeito, não fica super delicado? E desse Super mesmo delicado jeito, e muito prático, né? A gente olha assim e fala, eu não dou conta de fazer essas folhinhas. Mas não, todo mundo dá conta, carimbadinhas, né? Exato, e do mesmo jeito, ó, a gente pode fazer aqui embaixo. Vou trazer um pouquinho mais pra cima pra vocês verem, ó. E fica parecendo um IP amarelo, não é? Exato, eu até nomeei mesmo como IP amarelo. E aí, como eu fiz um MDF, né, na nossa referência, na nossa caixinha de modelo, eu coloquei um tecido amarelinho, tem umas flores amarelas, ó. Tá vendo como super combina? Branco com preto sempre combina. Com amarelo, então, né, Clau? Sempre combina. Tá vendo? E aí a gente pode ir brincando com as cores. Aqui eu vou fazer um pouquinho mais de batidinha, só pra mostrar pra vocês, ó. Às vezes a primeira batida... O que é legal disso aqui? O que é interessante? Que elas não ficam nenhuma simétricas. Elas ficam bem diferentes, as batidinhas, né? Por isso que é legal. Ó, você vai batendo. E aí eu poderia encher ela todinha, tá? Depois a gente pode pegar ou um pincelzinho mais fino ou um cotonete separadinho. Vou até separar um aqui pra facilitar. Então ó. segura aí, vamos parar aí, já já eu volto. Até aí, você pegou? Pincel, você fez o tronco, cotonete para fazer as batidinhas, para fazer as flores do IP, né? Daqui a pouco a gente volta desse pedaço. Agora de volta aqui com a Verônica. Vê, você já separou o cotonete? Já separei. Tá, joia. Vamos continuar então. Tá. Então o que a gente pode fazer aqui com o cotonete separado? Ó, eu posso fazer de repente umas folhinhas caindo livremente. Sabe aquele IP assim que solta as folhinhas no outono? Depois eu posso vir com o branco e fazer algumas batidinhas em cima dessa parte mais amarelada, para dar mais profundidade. Então eu faço aqui, tudo com cotonete. Lá embaixo, a mesma coisa, né? Eu posso fazer em alguns pontos, com o cotonete, ó, para dar mais profundidade. E aí eu deixo o amarelo mais ao fundo. Então aqui eu farei em toda a parte que eu quero. Ou também, se eu quiser deixar assim com pouquinhas folhas, pode também. É uma pintura super livre, que você pode usar a sua imaginação. Agora, para fazer alguns galinhos, eu vou usar um cartãozinho de... Esse aqui é aquele cartãozinho que vem com chip, mas vocês podem usar ou um cartão de visita, ou um cartão de banco já não usado mais. Vou pegar um pouquinho de tinta e passar aqui, ó. Eu achei essa forma, passando com o pincel, mais fácil, porque aí eu consigo controlar. Ao invés de eu passar no cartão todo, eu só passo num pedacinho, tá? E aí, pra que serve isso? Pra eu fazer alguns galinhos assim, ó. Mais fininhos, tá vendo, ó? Aonde eu quero uns galinhos, eu vou fazendo com esse pincelzinho, com essa improvisação de pincel, na verdade, né, ó. Tá vendo? Que nada mais é do que esses galinhos aqui que eu vou mostrar na nossa referência, ó. Esses galinhos menorzinhos assim, eu usei pra fazer ele. Esses assim, eu usei pra fazer ele. Certo? Eu usei o cartãozinho e aí você faz esses mini galinhos, tá? Outro ponto também que eu fiz aqui no nosso modelo, vou até deixar ele aqui mais pertinho da gente, foi esse casalzinho aqui. Para fazer o casal foi bem simples, mas aí eu confesso que precisa de um pouquinho mais de habilidade na pintura para usar o pincel filete, que é aquele pincel bem fininho que a gente tem, tá? O que você faz? Você faz só uma bolinha em cima e puxa como se fosse um triângulo, ó. E depois uma perninha para baixo e puxa o cabelinho. Algumas pessoas têm dificuldade de trabalhar com esse pincel. Por isso que eu falo que se você tiver um pouquinho mais de habilidade com a pintura, é bem fácil de fazer. E claro que para ficar ainda mais bonitinha a nossa caixa, no caso da caixa, o que eu fiz? Eu coloquei aqui esses arabescos que a gente chama, que é de madeira. As profs que sempre vão aí também no programa, que fazem madeira, sempre já ensinaram como usar, né? Esses detalhes. E aí você vai enriquecendo mais a nossa caixa, tá? Na parte de dentro eu fiz a amarelinha para combinar, então toda a nossa caixa ela combina. Então eu trabalhei na paleta de cores amarelo, preto e o branco. Então toda a nossa caixa ela combina perfeitamente, tá, Cláudia? Maravilha.
Olha, eu amei. Me deu até vontade de pegar agora já as coisinhas pra sair pintando. Demais, né, gente? E às vezes você tá aí estressada, a pintura relaxa, é uma terapia. Aproveita. Verônica, meus parabéns mais uma vez. Você foi show demais. Obrigada. Obrigada. Ó, deixa eu passar os contatos da Verônica. Vêartes Presentes no Face ou no Instagram Vêartes. Simples assim. Até a próxima, Vê!